Olá, amigos, vamos dar continuidade aqui ao nosso material de análise combinatória. Na aula anterior, nós fizemos a diferença entre os tipos de agrupamento, que foi arranjo de combinação, e iniciamos a resolução de algumas questões. E agora, Rivelino, bem, a gente vai dar continuidade. Tá? A gente vai continuar resolvendo as questões e chamando a atenção sempre para a diferença entre arranjo e combinação. Então, vamos lá. A gente parou na questão 1, item C. O item C ele diz o seguinte, vamos aqui para a lousa. Ele quer saber quanto é o arranjo de 5 elementos tomados 5 a 5. Então a gente vai usar aquela formulazinha lá do arranjo, né? Ó, se for arranjo, n fatorial sobre n menos p fatorial. Se for combinação, n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Beleza. Então, arranjo de 5 a 5. Arranjo de 5 elementos tomados 5 a 5, isso aqui vai ser igual a 5 fatorial dividido por 5 menos 5 fatorial. Tá certo? N fatorial sobre n menos p fatorial. Então, vai ficar 5 fatorial dividido por 5 menos 5, 0 fatorial. Ora, 0 fatorial, por definição, é igual a 120. Opa, desculpe. 0 fatorial, por definição, é igual a 1. Então, embaixo, o denominador dessa fração vai ser 1. E o 5 fatorial, né? Pelo costume que a gente já tem o hábito de fazer, de resolver, isso aqui vai dar 120. Por que 120? Porque é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Já? Então, arranjo de 5 a 5 é igual a 120. Moçada, alguns alunos, né, têm um costume de usar isso aqui de maneira mais prática. Vamos ver como. Deixa eu mostrar aqui o item anterior. Olha aqui, ó. Arranjo de 6 4 a 4. E, velho, o que é que significa o arranjo de 6 4 a 4? Ó? Uma maneira prática de você resolver esse arranjo de 6 4 a 4 seria você calcular o fatorial de 6 multiplicando até os 4 primeiros números. Tá certo? Ó. Quem é o fatorial de 6? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, até 1. Mas como o arranjo é de 6, 4 a 4, você pode desenvolver o fatorial até chegar no quarto número. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3. Então, quem é arranjo de 6, 4 a 4? É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3. Que dá quanto? 360. Quem é o arranjo de 9, 3 a 3? É você pegar o fatorial de 9 e desenvolvê-lo até chegar no terceiro número. Então, é 9 vezes 8 vezes 7. Então, ó, como é arranjo de 9, 3 a 3, só vão aparecer 3 números. Rivelino, mas que legal, não é mesmo? Ó? Quer dizer que eu não preciso fazer isso aqui tudo, não? Não, ó. Você só faz isso. Aqui são 3, então você vai fazer o fatorial do 9 até chegar ao terceiro número. 9 vezes 8 vezes 7. E aí você tem a resposta. Legal. E aqui no arranjo 5 a 5? Ora, arranjo de 5 elementos tomados 5 a 5, você vai pegar o fatorial de 5 e desenvolver até os 5 números. É como se você desenvolvesse tudo. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Era como se você tirasse o fatorial do 5, totalmente. Então, o resultado daria quanto? 120. Tá? É uma maneira mais prática de você resolver o arranjo, né, ó, de N elementos tomados P a P. Rivelino, em combinação, vamos lá fazer. Combinação de 7 elementos
tomado e 5 é 5. Como é que fica? Fica assim, ó. 7 fatorial sobre 5 fatorial vezes 7 menos 5 fatorial. Beleza, Rivelino? 7 fatorial sobre 5 fatorial vezes 7 menos 5 fatorial. E agora? Agora você vai desenvolver. 7 fatorial sobre 5 fatorial vezes... Quanto é 7 menos 5? 7 menos 5 fatorial são 2 fatorial. Beleza, Rivelino. Agora você desenvolve o 7. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Joia, 7 vezes 6 vezes 5. Por que tu parou no 5, Rivelino? Porque aqui embaixo tem 5 fatorial, né? Ó. Sobre 5 fatorial vezes 2 fatorial. Beleza, como é que eu faço agora? Agora você vai simplificar. Você vai pegar esse 5 fatorial, simplificar com esse outro 5 fatorial. E o resultado? Bem, o resultado vai ser 7 vezes 6, ó, 7 vezes 6, que é 42, dividido por 2 fatorial, que é 2. 42 dividido por 2 dá 21, tá certo? Então, ó, combinação de 7 elementos tomado e 5 a 5, isso aqui é igual a 21. Joia, Rivelino. Beleza, entendi bem direitinho. E agora? Bem, agora você vai fazer aqui a combinação de 4 elementos tomados 4 a 4. Vamos ver como é que fica. Combinação de 4 elementos tomados 4 a 4. Joia? Então, bora lá. Combinação de 4 elementos tomado 4 a 4, isso aqui vai ser igual a 4 fatorial dividido por n fatorial sobre p fatorial, que é 4 de novo, vezes n menos p, 4 menos 4 fatorial. Joia, Rivelino. E agora? Agora você vai ter, ó, 4 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 menos 4 fatorial dá 0. 0 fatorial. Mas, Rivelino, 0 fatorial é 1. Então vai ficar 4 fatorial sobre 4 fatorial. Então 4 dividido 4 fatorial dividido por 4 fatorial, isso aí vai dar 1, tá certo? Uma divisão em que o numerador e o denominador, numa fração, né? Que esse traço aqui também de fração representa a divisão, em que o numerador e o denominador são iguais, na hora que eu divido, vai dar sempre 1, tá certo? Beleza, Rivelino. E agora? Bem, agora, vamos lá para a combinação de 0, 0 a 0. Já fizemos combinação de 7, 5 a 5, combinação de 4 elementos tomados 4 a 4, agora combinação de 0, 0 a 0. Rivelino, como é que fica? Vamos lá. Combinação de zeros tomados 0 a 0. Fica 0 fatorial sobre 0 fatorial vezes 0 menos 0 fatorial. Vixe, Rivelino, não é muito zero. Isso aí vai dar 0? Não, tá certo? Embora tenha muito zero, isso aqui não vai dar 0. Por quê? Porque 0 fatorial vale 1, 0 fatorial vale 1, 0 menos 0 é 0, 0 fatorial também vale 1. 1 dividido por 1 dá 1, tá certo? Rivelino, eu posso concluir que quando eu resolvo uma combinação
de N elementos tomados P a P e o N e o P são iguais, eu posso garantir que é 1, tranquilo, tá certo? Combinação de N elementos tomados N a N, isso aqui vai dar sempre 1. Deu certo aqui, ó, no 4, 4 a 4, deu certo no 0 a 0. Joia? Então pronto. Isso aqui para quê? Para você massificar a aplicação da fórmula de combinação. Vamos para o próximo exercício. Bem, esse exercício inicial, moçada, essa questão 1, foi mais para você exercitar mesmo o braço, cálculo. Vamos agora dar uma lida na questão 2. Então, bora lá. A questão 2 diz assim: quantas saladas contendo exatamente 4 frutas podemos formar se dispomos de 10 frutas diferentes? Então, você tem na sua casa 10 frutas, todas diferentes uma da outra. Aí você resolveu fazer uma salada. Rapaz, eu quero fazer uma salada, mas eu quero usar 4 frutas diferentes. Quantas saladas eu consigo fazer usando 4 frutas diferentes, se eu tenho a meu dispor 10 frutas? Essa é a pergunta. Rivelino, como é que eu faço? Primeiro passo, descobrir se esse problema é de arranjo. A ideia que esse problema traz é de arranjo ou combinação. Então, vamos lá. Rivelino, como é que eu... Vamos riscar. Como é que eu descubro isso? Bem, você vai criar uma salada para você. Então, vamos criar aqui a nossa salada. Eu vou usar na salada goiaba, tá certo? Eu vou usar na salada banana. Eu vou usar na salada maçã. E eu vou usar na salada outra fruta, moçada. Goiaba, banana, maçã, mamão. Pera, uva, maçã, salada mista. Maçã aí, vamos dar aqui a nossa salada. Pronto. Fiz uma salada com essas 4 frutas: goiaba, banana, maçã e mamão. Joia? Beleza, Rivelino. E agora, o que é que você quer que a gente faça? Bem, eu quero que vocês façam o seguinte. Você criou um exemplo, criou uma salada. Agora você vai escrever isso aí na ordem contrária. Ou seja, se você começou a colocar na sua salada goiaba, banana, maçã e mamão, agora você vai colocar mamão, depois maçã, depois banana e depois goiaba. Agora me responda. Uma salada contendo goiaba, banana, maçã e mamão, feita dessas 4 frutas, é a mesma coisa que uma salada contendo mamão, maçã, banana e goiaba? Rivelino, não é. São as mesmas frutas, tem que ser a mesma salada. Exatamente, ó. Se são as mesmas frutas, então você escreveu no sentido, depois escreve no outro sentido, e o resultado não muda, então você está de cara aqui com um problema que traz a ideia de combinação. Não esqueça, o que diferencia a combinação do arranjo é que no arranjo, se você escrever o mesmo exemplo voltando, ele muda. Lembre das seleções. Brasil, Estados Unidos, Itália. Não é a mesma coisa que Itália, Estados Unidos e Brasil. Mas goiaba, banana, maçã e mamão é a mesma coisa que mamão, maçã, banana e goiaba. Então não tem o que fazer. Logo eu concluo que esse problema é um problema de quê? De combinação. E eu vou combinar o quê, Rivelino? Meu filho, você vai combinar 10 frutas escolhidas 4 a 4. Beleza. Combinação de 10, 4 a 4. Olha como é fácil. 10 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 10 menos 4 fatorial. Rivelino, eu estou entendendo. O objetivo é esse mesmo. Então, bora lá.
10 fatorial em cima, dividido por 4 fatorial, vezes 10 menos 4, 6 fatorial. E agora, Rivelino? Bem, agora você vai resolver, né, isso aqui, desenvolver o 10 fatorial até chegar no 6 fatorial. Beleza. Quando chegar no 6 fatorial, você simplifica. E depois vai simplificar novamente com 4 fatorial. Vamos lá. 10 fatorial, como é que eu faço? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial. Joia, Rivelino. Sobre 4 fatorial, que é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 6 fatorial. Entendi, Rivelino. E agora? Agora você simplifica. 6 fatorial com 6 fatorial vai embora. Simplificando mais ainda, ó, 2 vezes 4 dá 8. Então, 4 vezes 2 dá 8. Esse 8 que aparece aqui embaixo, eu posso simplificar com o 8 que aparece lá em cima. Joia, Rivelino. E agora? Bem, agora ficou esse 3, né? Ó. Esse 3 eu posso simplificar com alguém lá em cima? Pode, com 9, né? Ó. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3, tá certo? Beleza, Rivelino. E agora? E agora é só multiplicar. 10 vezes 3, 30. 30 vezes 7, 210. Tá aí a minha resposta. 210. Beleza, Rivelino. Moçada, deixa eu mostrar uma outra maneira que o pessoal também gosta para utilizar em combinação. Do jeito que tinha aquela maneira, ó. Deixa eu mostrar lá, né? Ó. Do jeito que tinha aqui, ó, arranjo de 7, 5 a 5. Né? Do jeito que tinha essa maneira, aí tá aqui é a combinação. Arranjo de 5, 5 a 5. Não, você faz 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Você vai utilizar 5 números, tá? Aqui, né, ó, como a gente viu, arranjo de 6, 4 a 4, você vai fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Você vai usar 4 números, né? Desse mesmo jeito, você tem uma maneira simples para fazer para combinação, tá certo? Você pode usar um artifíciozinho mais fácil para você desenvolver um problema de combinação. Como, Rivelino? Deixa eu dar um exemplo no que já está feito. Pronto, nesse aqui, ó, combinação de 7, 5 a 5. Combinação de 7, 5 a 5, como é que eu resolvo? Como é que eu resolveria de uma maneira mais prática, né? Você faria o seguinte, primeiro, se você olhar para cá, ó, 7 fatorial sobre 7 menos 5 fatorial, isso aqui é justamente o arranjo. 7 fatorial sobre 7 menos 5 fatorial. Isso aí seria o arranjo. Joia? E esse arranjo você vai dividir por quem? Pelo fatorial desse 5. Então, esse arranjo, 7 fatorial sobre 7 menos 5 fatorial, você usaria o nosso métodozinho aqui, né? Bem mais simples, e depois dividiria por esse 5 fatorial. Então, seria uma saída que você pode utilizar se quiser facilitar a sua vida. Se você não quiser fazer esse monte de cálculo. Joia? Do mesmo jeito é aqui, ó. Vamos lá. Combinação de 10 elementos tomados 4 a 4. Então, combinação de 10 elementos tomados 4 a 4, ó, 10 fatorial sobre 10 menos 4, isso aí é o arranjo. Foi o que a gente já vinha trabalhando aqui, ó. 10 fatorial sobre 10 menos 4, isso aqui é o arranjo. Tá aqui ele, bem aqui, ó.
10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Quantas vezes? 4 vezes. Eu fiz o fatorial do 10, mas só que eu desenvolvi até o 7. Por que até o 7, Rivelino? Porque são 4 números, né? A combinação de 10, 4 é 4. Então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Então, até aqui é o arranjo. Dividido por quanto? Isso aqui ficaria dividido por 4 fatorial. Esse número aqui, ó, vem para baixo. 4 fatorial. Seria uma outra saída, tá? Então, você desenvolve o 10 4 vezes, tá certo? Ó, porque aqui tem 4. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. E divide pelo 4 fatorial. É uma opção, tá? Próxima. Questão de número 3. Questão de número 3 também muito interessante. Vamos dar uma lida nela. 2 pessoas entram no ônibus que tem 7 lugares vagos. De quantas maneiras diferentes as 2 pessoas podem ocupar esses lugares? E, velho, é interessante porque, olha, vocês lembram quando a gente estava vendo o tipo de agrupamento, o arranjo? Eu comentei com vocês o seguinte, pessoal, todo problema de arranjo também pode ser resolvido pelo princípio fundamental da contagem. Então tá aqui, ó. É um problema de arranjo, mas que se você achar mais fácil, você pode resolver pelo princípio fundamental da contagem. Como? Vamos riscar. Você tem 7 lugares, né? Ó. 2 pessoas entram num ônibus que tem 7 lugares vagos. De quantas maneiras diferentes essas 2 pessoas podem ocupar esses lugares? Bem, primeira decisão, sentar a primeira pessoa. De quantas maneiras a primeira pessoa que vai sentar, quantas maneiras ela pode sentar? Quantas possibilidades existem para a primeira pessoa sentar? Bem, o número de possibilidades para a primeira pessoa é 7. Por quê? Porque quando ela entra lá no ônibus, tem 7 cadeiras ao dispor dela, tá certo? 7 cadeiras à disposição dela. Então, ela tem 7 possibilidades. Segunda decisão que eu tenho que tomar. A segunda decisão é sentar a segunda pessoa. Bem, supondo que a segunda pessoa não vai sentar no colo da primeira, quantos tem à disposição dela? 6 cadeiras. Então, número de possibilidades para sentar essas 2 pessoas. Pelo princípio fundamental da contagem, você tem 7 vezes 6, que é igual a 42. Está aqui a resposta. 42. Rivelino, se fosse por arranjo? Ora, se fosse por arranjo, como é que você faria? Você ia fazer o arranjo de 7 lugares tomados 2 a 2. Mas arranjo de 7 lugares tomados 2 a 2 é 7 fatorial sobre 7 menos 2 fatorial, que é a mesma coisa que 7 fatorial sobre 5 fatorial, que é a mesma coisa que 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. Simplificando 5 fatorial com 5 fatorial, ficou 7 vezes 6, 42. E você já poderia ter feito pelo método prático. Se aqui tem 2, então você vai desenvolver o fatorial do 7 até deixar 2 números. Seria quem? 7 vezes 6. Está aqui, né? Ó, 7 vezes 6. Esse 2 indica quantos números você vai multiplicar. Então, 7 vezes 6. Se fosse um 3, seria 7 vezes 6 vezes 5. E assim sucessivamente. Observe que tanto pelo princípio fundamental da contagem, como pelo agrupamento arranjo, a resposta foi a mesma. Joia? Beleza. Quarta questão. Ora, moçada, quarta questão também muito legal, tá? Uma questão muito interessante de você fazer. Vamos dar uma lida. Com 5 homens e 4 mulheres, quantas comissões de 5 pessoas, com exatamente 3 homens, podem ser formadas? Então, com 5 homens e 4 mulheres,
Quantas comissões de 5 pessoas com exatamente 3 homens podem ser formadas? Vamos lá. Você tem aqui, ó, um grupo de 5 homens. E quantas mulheres? 4 mulheres. Terminando. Tá aí as mulheres, tá? Desculpe aí as meninas, porque o desenho tá mais ou menos. Então tá aqui, os 5 homens. E você tem aqui 4 mulheres. Beleza aí. E agora? Agora você quer formar uma comissão. De quantas pessoas? A minha comissão tem que ter 5 pessoas. Joia. Mas dessas 5 pessoas, obrigatoriamente, essas 3 primeiras tem que ter na comissão 3 homens. Né? Ó, quantas comissões de 5 pessoas com exatamente 3 homens podem ser formadas? Ora, se são 3 homens, lógico que as outras 2 vão ser mulheres. Beleza, Rivelino. E agora, como é que eu descubro quantas comissões eu posso ser formado? Bem, primeiro passo para você é escolher o número de homens. Aliás, minto, não é escolher o número de homens, porque o número de homens vão ser 3. O primeiro passo seu é descobrir de quantas maneiras eu posso escolher 3 homens, tendo para isso 5 homens disponíveis. Então, como é que eu posso escolher 3 homens para uma comissão, tendo 5 homens disponíveis? Olha, vai imaginar. Vamos ver se arranja a combinação. Vamos supor que você escolheu o homem 1. Homem 1, depois o homem 2, depois o homem 3. Homem 1, homem 2, homem 3. É a mesma coisa que homem 3, homem 2 e homem 1? Com certeza. Se você formar uma comissão composta pelo homem 1, o homem 2 e o homem 3, essa comissão é a mesma se tiver composta o homem 3, o homem 2 e o homem 1. Não muda nada, são as mesmas 3 pessoas. Então, a escolha desses 3 homens é um problema de combinação. Que combinação? Combinação de 5 elementos tomados 3 a 3. Beleza, Rivelino. Então, as mulheres vai ser do mesmo jeito, com certeza. Você escolher a Maria e a Joana para fazerem parte da comissão é a mesma coisa que escolher a Joana e a Maria. Elas vão fazer a mesma função, então também é um exemplo de combinação. Então vai ser o quê? Combinação de 4 elementos tomados 2 a 2. E pelo princípio fundamental da contagem, você vai multiplicar esses 2 valores. Vamos ver como é que dá. Quanto é que dá? Combinação de 5 elementos tomados 3 a 3. 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 menos 3 fatorial, que são 2 fatorial. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial é 2. Simplifica esse 3 fatorial com esse. Você vai ter 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Beleza. Combinação de 5, 3 a 3 dá 10. E combinação de 4, 2 a 2? 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 menos 2 fatorial, que é 2 fatorial. Agora, Rivelino, agora 4 vezes 3 vezes 2 sobre 2 fatorial vezes 2. 2 fatorial dá 2. Então, simplifica esse 2 fatorial com esse. 4 vezes 3 é 12, dividido por 2, 6. Joia? Então, com 5 homens, eu consigo... De quantas maneiras eu consigo selecionar 3 homens? De 10 maneiras diferentes. Com 4 mulheres, de quantas maneiras diferentes eu consigo escolher 2? De 6 maneiras diferentes. E
De quantos modos eu consigo formar uma comissão com 5 pessoas em que 3 são homens e 2 são mulheres? Isso aqui é 10, isso aqui é 6. Pelo princípio fundamental da contagem, vai ser 10 vezes 6. Então, 10 vezes 6, isso aqui é igual a 60. Tem essa opção? Tem, né? É o item A. Então, moçada, com isso a gente encerra essa questão e daqui a pouco a gente volta para dar continuidade a outras, tá certo? Forte abraço, valeu!